Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Toques de Despertar. Olá, Fernanda. Olá, Adriana, boa tarde, seja muito bem-vinda e bem-vinda a todos aqui que também estão nos acompanhando. E eu queria comentar contigo sobre uma frase que eu li hoje de manhã. Estava lendo um texto que é uma frase do filósofo Alan Watts, que eu relacionei com o episódio anterior do podcast, em que a gente falou sobre o apego que nós temos às coisas que nos acontecem e como elas nos acontecem, e que impede a gente de ter leveza na vida. A frase é a seguinte: acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. O desapego a que ele se refere não é relacionado com as circunstâncias externas, como a gente falou no outro episódio, mas com o que a gente tem de mais pessoal, que é o que somos ou o que imaginamos ser. O fato é que quando a gente se propõe a mudar algo em nós, é preciso que deixemos alguma coisa morrer, e isso é muito difícil. Somos apegados a quem somos, mesmo quando isso não nos faz bem, né? A minha pergunta para ti é: como é que nós percebemos que alguma coisa em nós precisa morrer e como tomamos coragem para que isso aconteça? Difícil isso, né? Normalmente a gente costuma se dar conta de que algo em nós precisa morrer quando algo fora de nós gera peso ou sofrimento, né? Quando algo fora de nós é como se fosse para fora do trilho, né? E a gente começa a tentar segurar aquilo, né? A gente acaba empreendendo muito mais força para tentar segurar algo que já está saindo, mas a gente não quer desapegar, né? Então a gente começa a perceber que as coisas, seja um trabalho, uma relação, um relacionamento, seja o que for na nossa vida, quando começa a pesar e quando começa a gerar sofrimento, com certeza aquilo já não pertence mais ao nosso processo. Mas veja, também tem uma frase de Bert Hellinger que muitas vezes a gente não precisa mudar o caminho, né? A gente precisa mudar a forma com a qual nós caminhamos. Então, isso tem muito a ver com a forma como a gente enxerga as coisas e a forma como a gente interpreta aquilo que nos ocorre. Dentro dessa frase, largar quem nós acreditávamos que nós éramos é um desafio gigante dentro de nós, porque a gente criou, né, nós criamos uma identidade baseada em tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa infância. Então, se você para pensar, o nosso modus operandi ele está ancorado naquilo que ocorreu desde a minha gestação, tudo que eu recebi, né, de herança epigenética, né, e emocional, psicoemocional dos nossos pais, e tudo que ocorreu até os nossos 6 anos de idade. Então, precisamente todos esses eventos vão compor quem nós acreditamos que somos. Então, a nossa primeira fase na vida, que compreende o primeiro ciclo de 19 anos, nós somos moldados pelo nosso meio. Nós não somos moldados efetivamente pela nossa essência. Né? Nós somos moldados por aquilo que nos ocorre, por aquilo que nós herdamos, por aquilo que está ao nosso redor, seja como religião, como sociedade, como política. Tudo aquilo vai moldando quem nós somos e a gente vai acreditando nisso. Ah, então eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o que papai quer, o que mamãe quer, eu sou o que mamãe não quer, eu sou o que papai não quer, eu sou aquilo que o meio necessita, né? Porque nesses primeiros 19 anos, de forma inconsciente, o que a gente está buscando é pertencer. Então, desesperadamente, o ser humano quer pertencer a algo, né? Ou uma sociedade, um grupo, um meio, uma família. Ele quer se sentir visto a partir do momento que ele pertence a algum local. Então, a gente vai moldando a nossa personalidade em cima disso. E à medida que o tempo vai passando e que a gente vai vendo que aquilo, né, do qual nós somos moldados a partir daquilo que a gente recebeu até os nossos 6, 7 anos de idade, não nos traz felicidade, não nos traz leveza, não nos traz completude, não nos traz inteireza, não nos traz amor, aí a gente começa a pensar, ops, mas tem alguma coisa errada, ops, mas por que isso aqui não está funcionando? Poxa, mas se eu sou uma pessoa temente a Deus, né, sigo uma religião, se eu sou amoroso com meus pais, se eu sou gentil com todo mundo, mas por que alguma coisa não flui em determinada área da minha vida? Então é nessas horas que a gente começa a se perguntar o que eu preciso largar, qual é a identidade, qual é a crença,
qual é a parcela minha que eu preciso largar para que aquilo que então eu tanto desejo, eu tanto sonho, possa se realizar na minha vida. Quando a gente percebe que precisa mudar e consegue identificar o que é necessário mudar, às vezes precisa de muita coragem para tomar essa iniciativa. Sempre é necessário, como a gente falou em um outro episódio anterior, uma noite escura da alma, um evento traumático, para que nos leve a mudar, ou a gente consegue, a partir de uma tomada de consciência, dar os passos necessários para essa mudança. Normalmente, uma noite escura da alma vem associada a uma dor muito profunda, né? E eu, pessoalmente, nunca vi nenhum ser humano desenvolver o seu maior potencial sem atravessar uma noite escura da alma, que requer que você realmente largue algo, largue uma parcela da tua identidade, para que você possa permitir uma nova identidade então nascer. Às vezes as pessoas vão no meu consultório e dizem assim: eu estou buscando um amor. Tudo certo, está buscando um amor. Mas normalmente o amor, aquilo que você busca, está logo atrás do teu medo ou daquilo que você tem uma grande dificuldade de largar. O teu amor está justamente atrás de uma nova identidade sua que não conseguiu nascer ainda porque você está apegada a uma identidade antiga, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista psicológico ou seja do ponto de vista físico, né? Às vezes as pessoas vem aqui que eu digo no meu consultório, né? E dizem, mas eu quero ser feliz no meu trabalho. Mas muitas vezes aquele trabalho já não pertence mais à identidade daquela pessoa. Aquele trabalho já não realiza mais ela. Então, como que ela pode ser feliz ali? Ela pode ser feliz em um outro trabalho, talvez numa outra posição, talvez numa outra situação, mas não mais ali. E a gente precisa saber enxergar quando o ciclo se fecha, para poder então passar pelo luto do encerramento desse ciclo, para permitir que um novo ciclo se inicie. A questão é que normalmente nós, seres humanos, não queremos largar absolutamente nada. A gente quer levar tudo e todos junto conosco, né, para esse processo de avanço, para conseguir aquilo que a gente quer, mas eu quero levar tudo. Só que não dá para levar tudo. O processo de evolução, ele requer que a gente percorra esse caminho sozinho. No meio do caminho a gente vai encontrando então aquilo que a gente acredita que nos falta para ir integrando. Mas para isso eu preciso deixar algo velho para que um novo possa surgir. E quando você fala em identidade, é algo que soa bem forte, porque a gente constrói uma identidade pegando diversos elementos de todos os lados do trabalho, da vida afetiva, da vida familiar, da vida religiosa, da vida social. E largar qualquer parte dessas é muito sofrido, porque ele implica, inclusive, em abrir mão de pessoas, às vezes, de posição, e é preciso coragem para isso. Eu te falo por mim, até dando um exemplo pessoal, eu sempre digo, e já falei, né, nos vídeos anteriores, eu sou uma codependente de recuperação, então eu tenho consciência do meu padrão de comportamento, né, de codependência, e é claro que a gente vai trabalhando ele aos poucos, mas perceba que para que eu possa dar passos para frente diante daquilo que eu quero conquistar, o que eu quero ser, o que eu quero viver na minha vida, eu preciso deixar esse padrão para trás, que é a de salvadora, que é de dar conta da vida dos outros, que é de sempre estar disponível, sempre estar sempre estar pronta para poder salvar o outro. Então, dizer não para isso é dizer sim para mim. É dizer sim para uma nova identidade que muitas vezes os outros que estão acostumados não, a Fernanda sempre dá, a Fernanda sempre está ali pronta, a Fernanda sempre resolve. Para os outros pode pensar, nossa, como a Fernanda mudou, nossa, como a Fernanda não é mais a mesma, nossa, eu não posso mais confiar na Fernanda. E esse é o preço. Esse é o preço para que eu possa, talvez, encontrar um caminho de me sentir mais feliz. Esse é o preço que eu posso encontrar um caminho para poder sentir que eu pertenço a uma nova etapa de mim mesma, mas não a uma necessidade de agradar os outros ao meu redor. A minha próxima pergunta tem bem a ver com isso, que são os outros, que é
É um outro aspecto quando a gente se propõe a deixar que algo em nós morra, é que o luto também envolve outras pessoas. E as Ah, reações das outras pessoas podem ser muito sabotadoras. Mesmo que seja com a melhor das intenções, as pessoas que a gente ama e que nos amam se posicionam contra qualquer iniciativa de mudança. Não que elas façam por mal, mas é que elas acreditam que a situação anterior era melhor para a gente ou inconscientemente até para elas mesmas. Então, como é que a gente lida quando a gente está numa situação de transição com o apego que os outros têm ao que a gente está deixando morrer em nós? é, eu acho que tu fez uma pergunta ali no início que ela se diz assim, ó, coragem, né? Acho que a palavra é coragem. E uma coisa fica muito clara, que eu venho aprendendo ao longo desses anos, né? Que ela diz o seguinte: a pessoa que verdadeiramente te ama, ela vai querer te ver feliz, seja da forma que for, com a decisão que tu tiver. Agora, aqueles que ficam chateados com a tua decisão, com certeza não são aquelas pessoas que te amam. Então, esse talvez seja o melhor filtro para que você possa entender quem fica ou quem não fica na sua vida, né? Porque mesmo que você esteja pronto para poder cometer, sabe, uma besteira, vamos dizer assim, ah, meu Deus, então a pessoa vai tomar penicilina, não, penicilina é pro bem, vai tomar estricnina. Mas a pessoa está tão em sofrimento que ela quer tomar aquilo para se libertar do sofrimento, né? E os amigos, muitas vezes, os amigos, a família, o que que não, não toma, não, não toma, não, não toma, não, não toma. Mas por que eles estão falando não, não toma? Será que é por eles que eles estão falando não, não toma? Porque eu não quero te perder, porque ficar sem você na minha vida, para mim, vai ser muito difícil? Ou será que eu estou realmente enxergando o outro e acolhendo o outro dentro do seu próprio sofrimento e dando a ele, então, a dignidade de seguir o próprio destino? Então, é no momento que, precisamente, seja os amigos, as famílias, tiver assim, toma a decisão que tu quiser tomar, eu vou te amar da mesma forma. Pra mim, tá tudo bem. Eu me lembro um dia que minha mãe me ligou e meu pai tava muito, muito, muito doente. Tipo, ele passou por um processo há uns 2 meses atrás, de pressão alta e tal, então realmente ele ficou bem mal. E ela me ligou no meio da tarde, olha só que interessante essa história. Ela me ligou no meio da tarde para dizer: ai, Fernanda, nossa, eu conversei com teu pai agora, a gente tava no almoço, ele chorou, né? Porque no meio do restaurante teu pai nunca chora, então eu acho que ele tá desistindo da vida. E eu falei pra mãe, mas por que tu acha isso? Ai, porque ele chorou, porque ele não estava bem, aquilo tá me doendo o coração. Liga pro teu pai e levanta o teu pai, porque teu pai te escuta. Ela pra mim. E eu falei assim, mãe, mãe, não dá, né? Tipo, eu não dou conta de ligar pro pai e levantar o pai. Poxa, como é que eu vou levantar o pai? Ele é meu pai, eu não dou conta, né? É pesado demais para mim. E ter tido essa compreensão nesse momento foi muito saudável, porque em qualquer outro momento, né, tempos atrás, eu teria largado tudo, inclusive nem ligar, teria ido pessoalmente para salvar meu pai, né? Mas naquele momento eu disse não, não dou conta. E ela começou a chorar e ela disse assim: ai, mas eu não quero que teu pai morra antes de mim. Então, nesse momento ficou muito claro que ela queria que eu tentasse salvar o meu pai. Claro que não foi por intenção consciente, mas foi inconsciente, porque ela não queria passar pela dor de perdê-lo, né? E naquela hora eu falei para ela assim: mãe, se o pai decidiu desistir da vida, a única coisa que a gente pode fazer é amar ele. Eu não posso convencer ele do contrário, mas eu posso amar ele pela decisão que ele vai tomar, seja ela consciente ou inconsciente. A única coisa que me cabe é aceitar o que ele decide pro próprio destino dele, que é maior do que eu. E nesse momento ela amoleceu e eu também, sabe? A gente chorou um pouco juntas, porque é isso, né? Eu percebo assim que amar o outro é amar o todo que o outro representa, tanto a luz quanto a sombra, das decisões que a gente enxerga como sendo positivas ou negativas, mas é a nossa realidade e não necessariamente o destino que o outro precisa cumprir diante das necessidades de evolução dele, daquilo que ele está decidindo. A gente não sabe o destino do outro. Carlos Castanheira,
É um autor xamânico, né, que a gente diz, na verdade espiritualista, ele já faleceu, e ele escreveu, dentre vários livros, o famoso A Erva do Diabo, né, que é maravilhoso, um livro espiritualista de desenvolvimento de consciência fantástico. E nesse livro tem uma passagem onde ele está caminhando na calçada com um amigo. Então ele está caminhando na calçada e o amigo está do lado esquerdo dele, ok? Do lado direito do Carlos Castanheda tem uma rua e do outro lado da rua mais uma calçada que tem um matagal. Sendo que desse outro lado, né, que ele está caminhando a calçada também. Então eles estavam caminhando, seguindo para algum lugar, e ele vê um caramujo no chão. E esse caramujo está em direção no meio-fio para a estrada, para a rua, para o lado direito dele. E o Carlos Castanheda então enxerga aquele caramujo, pega, se abaixa generosamente, carinhosamente e compassivamente, se abaixa para pegar aquele caramujo e vai lá, caminha e coloca o caramujo de volta numa árvore. Aí o amigo dele, que ficou parado olhando toda a situação, olha para ele e diz assim: cara, o que foi que tu fez? Como é que tu faz um negócio desse? Aí o Carlos Castanheda, tipo, oi, como assim? Nossa, eu ajudei o caramujo. E o amigo pergunta: por que que tu acha que tu ajudou o caramujo? O que que tu sabe sobre o destino do caramujo? E daí o Carlos Castanheda ficou assim: não, mas eu só quis ajudar. Mas a sua ajuda é baseada na tua necessidade ou na necessidade do caramujo? Tu não sabe qual era o destino do caramujo. Não, mas eu evitei que ele morresse atropelado. E tu já parou para pensar que talvez esse fosse realmente o destino do caramujo depois de tanto tempo que ele viveu? Talvez ele precisasse morrer atropelado por um carro, ou então, talvez, como você não deu tempo, ele atravessasse a rua e nenhum carro passaria, ele ia encontrar de repente um outro caramujo do outro lado. Mas também você tem que pensar que você desvalidou completamente todo o tempo e energia empregada a esse caramujo a atravessar de onde ele estava até aquele meio-fio. E você pegou e levou ele tudo de volta. O que você sabe sobre o destino do caramujo? Zero. E eu penso que essa história ela serve para nós em todos os níveis. Uma coisa é o que a gente olha de fora e a gente acha certo e errado. E outra coisa é aquilo que o outro está vivendo dentro daquela história, que pertence ao próprio processo de evolução e necessidade de desenvolvimento dentro daquela história, que é maior do que a gente consegue traduzir. Porque se a gente entrar no ponto de vista sistêmico, a gente vai ver que uma pessoa não é regida apenas por si própria, mas ela é regida por toda uma força que compreende seus pais, seus ancestrais e também toda uma história, para quem acredita em vidas passadas, de experiências pretéritas da sua alma. Então, uau! Olha por tudo que ela é regida. Os encontros e os desencontros nessa vida, elas não existem por acaso, existem por uma frequência e uma necessidade de processo de evolução. Então, respondendo à tua pergunta do início, de forma mais precisa, normalmente quando as pessoas estão de fora, elas não conseguem ter a tradução completa da tua própria necessidade de evolução diante daquilo que você vive, mas talvez seja o maior aprendizado de amor que a gente pode, quem está de fora, desenvolver na vida, que é aceitar as escolhas, o destino do outro, do jeito que o outro consegue fazer, tudo da forma que consegue fazer. E esses talvez sejam os maiores conflitos que a gente atravessa na vida. É por isso que a maioria das pessoas não aceita pai, não aceita mãe, não aceita tio, não aceita filho, não aceita 50 milhões de coisas. Por quê? A gente quer mudar o outro o tempo inteiro, para que caiba na nossa caixa. Né? A gente quer mudar o outro o tempo inteiro para que ele caiba no nosso tempo, para que ele caiba dentro da nossa percepção, da nossa necessidade egóica. E na verdade, a gente precisa amar o outro pelo que o outro é, com tudo que o outro carrega, do jeito que se apresenta, porque é óbvio que todos nós temos tanto o nosso lado luz quanto o nosso lado sombra e que volta e meia um e o outro se sobressai. E aí, como amar tudo isso? Se a gente não consegue nem amar isso dentro de nós quando se manifesta.
E não apenas a gente não sabe nada sobre o destino do caramujo, como quando a gente olha para o caramujo, a gente olha sobre as nossas perspectivas, sobre a nossa visão de mundo, nossos preconceitos, nossas aspirações. Eu fiquei aqui imaginando se tinha uma dona caramuja lá do outro lado, com 3 caramujinhos, e o caramujinho lá Esperando fazendo o tá maior esforço. Então, e isso complica. Se a gente for parar para pensar nisso que a gente está opinando ou dando a nossa ajuda sob o nosso ponto de vista, é muito mais comprometedor. A gente se compromete muito mais quando vai dar uma opinião. Pelo menos eu acho assim, acho que é muito comprometedor você dar a sua opinião sobre algum processo da vida do outro, porque você está levando em consideração as suas visões de mundo, que podem ser É, completamente diferentes. não resta a menor dúvida, mas também existe aquela coisa que a gente diz assim do chamado do coração. E eu escutei uma professora minha também falando, e já é conhecido, né? O que tá no teu destino, tá no teu destino. Você vai viver, pronto. Assim, ó, não tem como tu fugir do teu destino. O que tu tiver que viver, você vai viver. É aquilo e pronto, né? A não ser que você realmente seja uma pessoa extremamente tapada e orgulhosa, que daí realmente você não vai conseguir viver. Mas também são processos e etapas de evolução que tu vai precisar passar. Eu sou uma pessoa que eu acredito em vidas passadas, então eu acredito em vidas pretéritas. Então eu acredito em karma, eu acredito que aquilo que eu fiz lá atrás, eu preciso de algum jeito compensar aqui nessa vida, junto com toda a dinâmica do meu sistema familiar. Então isso para mim é uma coisa muito real. Então, se não for nessa vida, você vai trazer isso em outra vida. Então, a gente está num processo de profundo desenvolvimento interno. E esse processo de profundo desenvolvimento interno, em algum momento a gente vai viver. Só que a gente pode viver nessa vida ou pode viver em outra vida. Ou a gente vai viver neste momento ou vai viver em outro momento. Então, tudo é uma questão de que o que a minha alma está disposta a viver nessa hora, com a consciência que eu tenho, porque cada um toma as decisões de acordo com a consciência que tem no momento que está acontecendo as coisas. Quando tu olha para trás, quando são as coisas que tu olha para trás, tu pensa assim, meu Deus, eu fiz aquilo. Jesus amado, que vergonha. Do tipo assim, vergonha alheia. Quem Nossa, nunca? não é? Ai, se eu tivesse a maturidade de hoje, eu faria diferente. Eu tenho 50 coisas lá atrás que eu diria que eu faria diferente, mas com certeza eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Mas eu fiz o melhor que eu pude lá atrás, dada a consciência que eu tinha lá atrás. É igual você, qualquer ser humano. A questão é, volto, se eu sou orgulhosa o suficiente para não consertar, ou não é nem consertar, mas harmonizar, reorganizar tudo que está ali atrás, que é o que a gente fala em sistêmica, né? Saiba terminar teus ciclos para que o próximo possa vir de forma mais leve para você, né? Ou então você vai continuar orgulhoso até que a vida vai te dando choques de despertar, até tu olhar para o chão, na lona, que tu não consegue mais subir e dizer, não, realmente vou ter que olhar e resolver tudo isso. E engraçado que você falou isso, que eu, desde um tempo, comecei a parar de lamentar as decisões erradas que eu tomei antes. Porque antes eu ficava justamente nisso, nossa, mas como eu fui burra, que cagada que eu fiz, como é que eu não fui perceber isso? E hoje eu deixei de lamentar, porque teve muitas coisas que essas cagadas que eu fiz me ensinaram. Muito do que eu sou hoje é decorrente delas, né? Sim, com certeza. Pô, olha o mulherão que tu és, a mulher fantástica que tu és. Olha para onde a vida te levou. Então, poderia ter chego neste ponto de outra forma? Claro que sim, mais leve, sem dúvidas. Consegui? Não, então é o único caminho que tu conseguiu percorrer, então tá tudo certo. A questão é o quanto que a gente vai deixando nós ali para trás, sabe? Nós. Então, sempre que a gente começa a tomar consciência disso e a gente começa a pensar, poxa, eu naquela situação faria diferente, certo? Hoje, como que eu faria aquilo? Claro, eu não posso mudar aquilo, mas eu posso harmonizar.
eu posso dar, de repente, colocar, desatar aquele nó que ficou lá atrás, porque, putz, eu fiz uma cagada, de repente eu fiz uma besteira muito grande lá atrás. E ficou. Mas se você se dá conta de que hoje, poxa, hoje eu faria diferente, que tal reorganizar aquilo para que você possa seguir mais leve? Talvez a outra pessoa também precisasse daquilo para poder seguir mais leve. Eu me lembro daquele caso do meu primeiro amor, lembra? Do podcast Uhum. do meu primeiro amor, né? Daquele rapaz que eu tinha acho que 15 anos e que ele sumiu, nunca mais apareceu, e depois de 14, sei lá quantos anos mais, 20 e poucos anos, ele me liga, não, ele me manda um direct, né? E dizendo que, meu Deus, eu nunca te esqueci, eu não queria ter te deixado, mas aconteceu algo na minha vida que eu não pude te encontrar. Claro que para ele foi muito mais forte ressignificar aquilo, porque ele carregou esse abandono que ele fez comigo no coração dele, mas para mim também foi importante ter escutado ele, né? Porque ressignificou toda uma história que para mim tinha sido considerada como abandono, tinha feito uma cicatriz como abandono, quando na verdade não foi. Então foi muito bonito esse processo, e como é bonito a gente ressignificar, ter essa humildade, né? Para poder enxergar aquilo que eu fiz e dizer: caramba, realmente eu estava cega, eu não sabia como fazer, eu estava embebecida da raiva, da indignação, da revolta, da tristeza, do fracasso, de qualquer coisa, e tomei essa decisão. Mas hoje eu vejo que podia ser diferente, então sinto muito. Como eu também consegui fazer com meu primeiro marido, em questões também que a gente viveu, e que eu tomo total responsabilidade sobre aquilo que eu fiz, né? E que um dia eu também liguei para ele e pedi desculpas por tudo que também eu causei. Então, a gente precisa aprender a dar esses passos para que a gente possa se tornar cada vez mais abertos no nosso presente. Como é que foi para ti lidar naquela ocasião que a tua mãe ligou pedindo para que você ligasse para o pai e Hum. que você disse que não podia, que não dava conta? Como é que foi lidar com a culpa por dizer não para sua mãe? Na real, naquele momento eu estava tão consciente de que eu não tinha que ligar para o meu pai que eu não senti culpa. Hum. Para te falar a verdade, naquele momento, porque eu já tinha falado não para minha mãe em outros momentos que me geraram culpa. Porque é muito comum a gente ter culpa quando diz não para alguém. Claro, principalmente num momento tão delicado que a pessoa está te pedindo ajuda, né? Mas daí a gente aprende, se tu percorre um caminho sistêmico, que hierarquia, você não pode mais infligir hierarquia, né? Para que você possa aprender a se tornar filho, você precisa aprender a dizer não para o seu pai e para sua mãe nesse nível de auxílio, nesse nível de ajuda. Claro que existem pontos de vista. É claro que eu não estou generalizando, estou falando especificamente do meu caso, dessa situação, né? Então, me colocar como filho foi uma quebra de padrão de comportamento muito grande que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, naquele momento, falar não para minha mãe foi muito consciente, muito tranquilo. Não, eu não dou conta. Eu fui ligar para meu pai, acho que uns 2, 3 dias depois, para perguntar como é que ele estava. E, obviamente, ele já estava melhor, mas esse é o processo para que a gente não carregue pesos que não são nossos, para que a gente não interfira no destino de uma outra pessoa. Você falar com amor o teu ponto de vista, você falar com carinho o teu ponto de vista para uma outra pessoa é uma coisa. Agora, você interferir e talvez deixar de amar aquela pessoa porque ela tomou uma decisão diferente daquilo que era conveniente para você, aí são outros 500, que é o que a gente estava falando, né? Quem é que realmente te ama de verdade? A gente sabe onde tem amor quando tu enxerga que o outro vai te amar mesmo com o teu lado sombra ativo, mesmo quando essa pessoa não tá ganhando nada em troca. É ali que a gente vê, poxa, aqui tem amor. E às vezes a gente até não quer ver isso, né? A gente meio que ignora para não sofrer, para não perder as pessoas. Como assim? Às vezes a gente consegue enxergar que aquela pessoa está mais interessada no que é conveniente para ela do que no que é bom para ti, que vai te fazer feliz, mas a gente meio que não quer ver, tapa o sol com a peneira para não precisar perder o convívio com aquela pessoa. Mas daí, assim,
Penso que é uma questão assim que é o que cada um dá conta, entende? É, por mais que a gente às vezes ache que seja um interesse, às vezes é só o que a pessoa dá conta de fazer naquele momento. E claro que eu penso que quanto mais com carinho, quanto mais com amor a gente conduz as coisas, mais a gente consegue aprofundar os laços, seja com quem for, entende? Com carinho, com amor. Agora, quando são coisas que são realmente superficiais, esse laço vai se romper. Não tem como esse laço se romper, ficar ativo. Ele vai se romper. Então, se é conveniente, se não é conveniente, vai se romper porque ele vai ficar pesado. A gente percebe quando uma relação fica pesada, seja ela de qual nível for. Tu consegue perceber? Ah, fica pesado, fica travado, eu já não consigo ter a mesma fluidez com a pessoa que eu tinha antes, porque alguma coisa fica assim. Claro que se tiver amor, vai ter diálogo, e se tiver diálogo, provavelmente vai encontrar um novo caminho, uma nova forma de se caminhar, como diz Hellinger, né? Agora, se não houver isso, talvez realmente seja necessário um novo caminho para seguir. Das coisas que é preciso deixar morrer pelo caminho, né? E viver o luto é muito importante, viver o luto daquele ciclo. Eu vejo muitas pessoas que terminam um relacionamento e logo na sequência já começa a sair com todo mundo, já começa a encontrar uma outra pessoa, às vezes não vivem nenhum luto, né, daquilo que está encerrando. Então, como que tu vai se abrir, como que tu vai ficar inteiro para uma nova relação se tu não viveu nenhum luto daquela que você acabou de terminar? E um luto que eu digo aí é um luto, né? Para quem não consegue processar as informações assim tão claramente dentro de si, um luto leva tempo. E eu vejo pessoas que já iniciam um relacionamento assim, ó, ontem. Então, olha o tanto de dor que já está levando para uma próxima relação. Realmente vai abrir o coração? Vai realmente conseguir se aprofundar nessa nova relação? Dificilmente. Não tem como. Fé, já acabamos o nosso tempo. Queria te agradecer. Foi rápido. A gente começou, vamos confessar que a gente começou pensando, vamos ver se vai render, vamos ver se vai fluir. Vai Mas é fluir. sempre assim. A gente sempre começa, vamos ver se vai fluir. Quando vê, a gente já tem que encerrar antes do final do assunto, que a gente continuaria falando muito tempo mais, né? É verdade. Mas foi bem legal. Foi, Fer, muito obrigada. Tenho certeza que foi uma conversa que vai fazer sentido para muita gente, porque a gente está sempre passando por essas etapas de ter que deixar morrer alguma coisa, uma coisinha, uma coisona, e é sempre muito difícil, a gente sempre se sente muito sozinha, né? Então acho que faz bastante sentido. Sabe o que que eu acho que faz sentido nesses momentos? É a vulnerabilidade. Eu acho que ser vulnerável, assim, sabe? Abrir o coração, falar o que está sentindo, para que você possa realmente receber carinho, auxílio daqueles que estão ao teu redor, né? Que querem o teu bem. Claro que todo mundo vai dar conselho, todo mundo. Ninguém quer te ver sofrer. Quem te ama não quer te ver sofrer, isso é um fato, né? Mas ao mesmo tempo que as pessoas te veem vulnerável e que te acolhem, elas querem te ver feliz. E quanto mais vulnerável você mais elas vão te apoiar no teu processo de felicidade, seja ele qual for, né? Qual caminho você decidir seguir, as pessoas vão te acolher. Então, a vulnerabilidade, eu acho que ela é um processo muito rico desse movimento de luto, né? Que a pessoa passa, seja por um término de trabalho, né? Às vezes a pessoa perde o trabalho, perde o emprego. A gente está falando aqui só de relacionamentos, mas tem vários outros términos, né? A perda de uma pessoa, seja a forma que for, o que for que você sente que você perdeu e que o ciclo precisa fechar, se encerrar, a vulnerabilidade, se permitir chorar, se permitir se colocar sensível nesse movimento é muito importante para que a clareza venha, porque quanto mais tu trava esses sentimentos dentro de ti, mais a tua cabeça vai ficar confusa, então tu não consegue mais acessar teu coração, porque o coração não está livre, ele não tá leve para poder dizer não, é por aqui, é por ali, é por lá, para seguir o teu destino. Tu fica preso nesse monte de coisa da tua cabeça. Aí junta com um monte de coisa que todo mundo te fala, aí entornou o caldo, aí ferrou todo o processo, né? Daí acabou. E como a gente falou no último episódio,
vivamos a vida com leveza para deixar que ela flua, né? Exatamente, faz parte do caminhar, a gente chorar, a gente rir, a gente levantar, a gente cair, a gente tá junto, a gente tá sozinho, tem momentos, tem coisas que tu vai ter que viver sozinho, tem coisas que tu vai viver em conjunto. Então, faz parte da vida que a gente tá aqui viver tudo isso, e que bênção poder viver tudo isso, né? E ter com quem compartilhar. Eu acho que é uma bênção, é rico demais. Tu vê o quanto tu é amado porque tem gente ali do teu lado, mas siga sempre o teu coração. Siga sempre aquilo que o teu coração está dizendo, porque é o teu destino, certo ou errado, é o que você precisa viver para poder evoluir. Agora, quem te ama de verdade vai te amar em todos os processos. Fer, muito obrigada, foi muito legal. E esperamos que todos tenham gostado. E se quiserem nos dar a sua opinião ou sugerir alguns outros temas relacionados ou não com esse assunto, estamos sempre disponíveis para receber sugestões pelo direct no Instagram, fontorafer13, É isso. ou pelo e-mail contato @fernandamedeiros.com ou pelo YouTube. Obrigada, Fer. Obrigada, Adri.